Gente, eu vou continuar de onde parou. O meu vídeo, infelizmente, ele sumiu, desapareceu. Provavelmente é porque o que eu estava ensinando, falando, aconteceu alguma coisa. Porque se vocês não sabem, somos vigiados 24/48 pelo sistema. Tudo que eu estou falando aqui, o sistema está me vigiando. Ele está vendo o que eu estou falando e desapareceu. Até estranhei porque demorou demais carregar. Meus vídeos não demora muito para carregar. E hoje temos um companheiro. Esse é o Zé Felipe. Zé Felipe, ele é um ringneck, ele conversa. Tem a mamãe dele, o papai dele ali. Porém, a mãezinha e o pai, eles, conforme o tempo, eles batem, né? Então, vocês vão escutar o grito dele. E ele tá assustado por causa do Julinho. E vou... gente, é desse jeito. Eu sou protetora, então vocês vão ver. E vamos ser sinceros? Vamos ser natural. Uma coisa engessada, tudo assim. Ai, vou procurar fazer. Por enquanto, eu não tenho um estúdio. Por enquanto, eu não estou preparada. Meus vídeos são caseiros. Meus vídeos são natural, normal, real. Sou eu. E eu estou aqui para falar algo real. Estou aqui, eu estudei. Gente, você vai falar alguma coisa que não tem dentro da Bíblia. Quem gosta de Bíblia, eu fiz aqui, escrevi aqui alguns rascunhos de que está dentro da Bíblia, o que eu vou falar para vocês agora. Quero deixar mensagens também reprogramando seu subconsciente a partir de hoje. Como assim reprogramar? Como eu dizia, a minha mãe, ela seguia tanto a religião afro-africana, não sei se falei assim, quem segue candomblé, umbanda, né? Cada pessoa tem um dogma, se apega num dogma religioso. Cada pessoa se apega numa religião para poder buscar mais conhecimento, aprendizado. Só muda a doutrina e o que a pessoa busca. Eu, particularmente, eu não tenho mais religião. De fazer estudos, procurar o conhecimento. Há 11 anos que eu estou, mais de 11 anos, porque na verdade quando eu saí definitivamente da igreja foi em 2008. Eu tentei voltar aí com meu esposo para agradar ele e tudo mais, a igreja dele, porém eu já não me encaixava mais, porque a minha mente já estava expandindo. Então eu cresci numa casa onde tinha dogmas religiosos, cada um com sua opinião e era dividido. E na Bíblia está escrito que casa dividida ela perece. Por que casa dividida? A partir do momento que dois não estão em acordo com um só pensamento, um só sentimento, ela fica dividida. Agora, se um respeitar o outro, a escolha do outro, ter um respeito ali, ter um acordo ali, vai para frente. Mas ali não tinha. Não sabia o que seguiam, não sabia o que queria. No decorrer do tempo, eu percebi uma coisa nas pessoas. Muitos que buscam as igrejas, que está lá dentro, muitos não lê a Bíblia em casa. Muitos não buscam o Espírito Santo em casa. Muitos não usam a palavra, para poder viver o extraordinário, viver os milagres que Jesus fala. Jesus falou e nos deixou ensinado. Que Jesus veio aqui, foi um dos mestres que veio e trouxe muitos ensinamentos. E aqui, como ele falava, né? Medite na palavra. Seja a palavra, gente, escrita de salmos, provérbios na Bíblia que você quer, ou seja a palavra palavras positivas, que vai te neutralizar das coisas negativas e vai te ajudar a reprogramar seu subconsciente e trazer, juntamente com a fé, aquilo que você cocria. Sim, Salmos 82:6 está escrito: Vós sois deuses, filhos de Deus Altíssimo. Se nos Salmos está falando isso, somos pequenos deuses na terra. Quando ele diz: vós é semelhante a Deus, somos semelhante a Deus. Imagem e semelhança de Deus. Resumindo, se somos imagem e semelhança de Deus, temos, através do nosso pensamento, da nossa palavra, um poder aquisitivo muito grande sobre este mundo. Porém, muita gente não tomou posse desse poder. Muitos vão dentro das igrejas, que eu observei, foi muitos anos. Eu fui visitar várias igrejas só para me conhecer,
Só muda a doutrina. Mas eu vejo pessoas que ali passam anos chorando por causa de uma casa, por causa de um carro, relacionamento. E por quê? Crenças limitantes. Porque muitas das vezes essas religiões, eles falam que você tem que ter fé, que você tem que acreditar, você tem que jejuar, você tem que orar. Mas eles não te ensinam como usar esse poder da fé que eles tanto pregam. O poder da fé nada mais, nada menos é o poder da sua palavra. Somos energia, Deus é energia. Está escrito na Bíblia que ninguém verá a Deus. Procure no Google também. Caso você não sabe do capítulo, procura lá no Google. Use a internet para buscar conhecimento, para adquirir conhecimento, sabedoria. Qualquer pessoa pode chegar aqui em frente e falar em nome de Deus e você seguir um caminho que vai te levar, às vezes, muitas das vezes, no abismo. Qualquer pessoa pode falar, Deus falou comigo. Se Deus falou com ele, Deus vai falar com você também. Por que Deus fala com qualquer um? Deus fala com todos, porque Deus é energia. Deus está em você, Deus está em mim, Deus está nos animais, Deus está nas plantas, Deus está nas folhas, Deus está no mar, Deus está nos planetas, está em tudo que ele criou. Deus é o Criador, Deus é infinito. A partir do momento que limitam Deus, que falam assim, Deus podia fazer isso agora, por que ele não vai lá e proíbe um assassinato? Por que ele não vai lá e proíbe um abuso sexual? Se ele fizer isso, ele não é Deus, ele é um Deus limitado. Ele não deu, ele nos deu o livre-arbítrio. E cada um vai colher o que planta. Cada um vai ter o que merece. A nós atraímos aquilo que falamos, sentimos e pensamos. Eu escrevi aqui, deixei aqui vários tópicos para poder a gente fazer de tempo em tempo para não bagunçar a cabeça. Hoje vamos falar sobre pensamentos, palavras, sentimentos e vibração. Energia. Energia, você vibra, você manda aquela vibração, você está vibrando, está mandando aquela energia para o universo. O universo, Deus criou o universo, nós vivemos nesse universo. O universo, ele não julga, ele não julga ninguém. Ele não sabe o que é não. Ele sente a sua energia e manda para você o que você está sentindo e vibrando. Se você estiver vibrando medo, ele vai conectar você e você, a sua energia vai se conectar com aquilo, com aquela energia que você está emanando para o universo e vai conectar com aquilo que você tem medo. Você tem medo de ladrão? Vai conectar de ladrão, com a pessoa vai me roubar, todo dia fala aí, fica com medo, guarda bolsa, eu tenho que me prevenir nisso. Se você já está prevenindo, saiba que você já está co-criando. Você está atraindo isso para você. Porque através dos pensamentos você vai gerar uma visão, através dessa visão você vai gerar palavra, você vai falar, através dessa palavra você vai ter sentimentos, através desse sentimento, não é? Ele está falando que é. Através desse sentimento, você vai vibrar, você vai emanar para o universo. Tá com medo de ser assaltada? Vai sua energia conectar com alguma pessoa que saiu na mente hoje. Eu vou assaltar hoje, porque eu não aguento mais, eu preciso de dinheiro, eu sou incapaz, eu não dou conta de trabalhar, eu sou burro, eu, eu não estudei, todo mundo fala que eu sou burro, que eu sou isso, que eu sou aquilo, realmente eu sou, então a única forma que eu tenho é de assaltar. O que ele vai fazer? Vai conectar com a sua energia. O que vai acontecer? Você vai ser assaltado. Isso. Então, você saiba que você está gerando inconscientemente as coisas que você anda atraindo. Então por que eu atraio dívida? Porque você foi lá e fez a dívida, você foi lá e comprou alguma coisa, mas hora nenhuma você agradeceu por ter comprado aquilo, está usufruindo daquilo, agora você só está pensando na dívida. Uma coisa que eu aprendi, na época eu só falava, nossa, eu estou devendo, não dou conta de sujar meu nome, e sempre eu ficava batendo na mesma tecla. Inconscientemente, antes de saber da lei da atração, antes de descobrir sobre o que eu criava através do meu sentimento e palavra, eu sempre falava assim, não é eu que sujo meu nome, sempre é um que suja meu nome,
Sempre é os outros de fora que suja meu nome. E aí, o que acontecia? Passasse o tempo, eu ia lá e limpava, vinha um e dilubriava, como eu falo aqui, me empresta seu nome? Eu ia lá e emprestava. Aí aquela pessoa não pagava, meu nome ficava sujo. Passasse o tempo, eu limpava, ia lá, a pessoa sujava meu nome. Mas inconscientemente era eu que atraía, porque sempre eu estava batendo na mesma tecla. Não é eu que sujo meu nome, é as pessoas que sujam meu nome. Meu nome é sujo, não sei o quê. Aí eu aprendi um dia, comecei a agradecer por aquelas dívidas, porque a pessoa usufruiu daquilo, né? Ou eu usufruí também, mas eu comecei a escrever nos meus boletos. Hoje eu estou tão feliz e agradecida por essa quantia e pagar esse boleto, pagar essa dívida. Agradeço o Senhor por pagar essa dívida. E aí, todos os dias antes de dormir, que eu entrar no estado teta, o que é o estado teta? A sonolência que você dá, que você vai entrando tipo um transe. Você vai dormindo sem perceber. E aí, o que você antes de dormir anda pensando? Tá pensando na dívida? Tá pensando na briga que você teve com seu namorado, com seu marido, com a sua esposa? Tá pensando na briga com seu filho? Tá pensando no patrão? Que o patrão não gosta de você? Pensando no colega de trabalho? Tá pensando numa briga com um colega de trabalho? O que você vai falar? O que não vai falar? Como que você vai agir? Você já começa a pensar naquilo tudo, vivendo tudo aquilo de novo. Porque o nosso subconsciente, ele não sabe o que é mentira. Ele acredita que quando você traz alguma coisa do passado, uma história do passado, ele vive aquela emoção tudo de novo. Por isso que Jesus falava sobre o perdão, perdoar. Justamente para a gente não ficar remoendo aquilo, vivendo o passado, vivendo aquilo e atraindo mais. Porque a partir do momento que eu estou trazendo aquele passado para mim, que eu estou falando aquilo, eu estou atraindo mais e mais brigas, mais e mais contendas, mais pessoas com esse tipo de energia, mais pessoas com esse tipo de comportamento, até eu aprender e evoluir, até eu aprender e soltar. Perdoar e soltar. O que é perdoar? Esquecer aquilo. Entender que aquela pessoa está numa evolução diferente da sua. Que a sua evolução não é igual à dela. Porém, por isso que você está numa evolução diferente da dela. Ou você está atrasado, a sua evolução ainda está lá atrás, tudo devagarzinho, aquela pessoa está na sua frente. Ou você está bem à frente, aquela pessoa ainda está lá atrás. Um dia você passou por lá. Você inconsciente, você não sabe, mas você também já agiu daquela forma. Por isso que a gente às vezes sente repugna, fala assim, não sei por quê, eu não gosto dessa pessoa, meu santo não bate com essa pessoa, minha energia não bate, não é. É porque você passou aquela experiência, quando você passa uma experiência, quando vem aquela pessoa que o mesmo comportamento, com a mesma energia, a sua energia se conecta com aquela, seu subconsciente traz na sua memória, mas ele não traz o que realmente é uma com clareza, com o passar do tempo, ele vai fazer você lembrar de uma outra pessoa com o mesmo comportamento. Você vai lembrar automaticamente de fulano de tal, não sei o quê. Parece, porque é o mesmo comportamento daquela pessoa. Então você está atraindo, ou você ainda precisa aprender e se perdoar aquela pessoa, evoluir e soltar, para você passar outro patamar. Por isso que quando você bate o olho numa pessoa, você sente aquela energia, é porque aquela pessoa tem aquela energia, aquele comportamento que você já teve que não foi legal. Então, o seu consciente, seu subconsciente, a sua energia tá te alertando. Opa, cuidado, cuidado aí, hein? Você já passou por aí. Cuidado, cuidado. Então, gente, por isso que fala. E o Espírito Santo, temos que orar, pedir o Espírito Santo para fazer companhia. Porque ainda dele nos guiar, nos proteger, ele vai falar com você através da sua mente. Ai, Deus não fala comigo. Deus fala. Você é uma consciência. Vou falar agora a palavra amor, eu quero que você fala sem abrir a boca. Amor. Falou? Fale de novo. Amor. Agora eu vou contar até 3 e gostaria que você falasse novamente. 1, 2, 3.
sem abrir a boca. Falou? Você escutou sua voz dentro da sua mente, não escutou? Porque somos, espera aí, só um minuto. Somos consciência. Somos uma consciência dentro dessa carne. Essa aqui não sou eu. Eu estou Dayana. Eu estou nesse corpo. Eu estou aqui. E eu deixei de amar esse corpo muitos anos. Deixei de me amar por muitos anos. Porque direto e reto as pessoas têm mania de julgar. Outras pessoas que também têm uma baixa estima, pessoas que também estão aqui em evolução, pessoas que também não estão em perfeição. Porque quem é perfeito já não está aqui mais. Quem chegou no auge da luz, da perfeição, não está aqui mais. Porque aqui estamos em evolução. Se eu estou aqui, você está aqui, significa que ainda não evoluímos o suficiente para ir para outro tempo, outro lugar reservado. Por isso que Jesus falou: meu pai, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele quer dizer que existe vários lugares que podemos ir. Cada um vai estar no lugar que deve estar. Cada um vai ter que ir e fazer o que tem de fazer. Aqui não tem o médico, o dentista, o advogado, o padeiro. Cada pessoa tem sua função. Até uma pessoa que limpa o chão, ela tem que ser respeitada. Porque se não fosse ela, o chão não estaria limpo. Quem ia fazer o trabalho? Será que seria um deles? Porque ou eles limpavam o chão, ou eles faziam uma operação. Ou eles limpavam o chão, ou eles advogavam. Ou eles limpavam o chão, ou eles atendiam o balcão. Por isso que temos que respeitar o próximo, respeitar o ser humano. Então, o que tem a ver com o poder da palavra? Você é o que pensa. Você é aquilo que você pensa. Se você pensa que é um fracassado que você será. Se você já acorda de manhã e antes abriu os seus olhos, já pegou a primeira coisa, pegou o seu celular, em vez de meditar, em vez de falar para você mesmo, se ditar, por isso que Jesus falou, meditar, eu sou forte. Hoje o meu dia será um ótimo dia. Hoje o meu dia será abençoado. Vou ganhar muitos presentes. Eu vou conseguir ajuda para os meus animais. Eu vou conseguir ajuda para os animais em situação de rua. Eu vou conseguir remédio, eu vou conseguir ração, eu vou conseguir. Eu sou um imã de pessoas prósperas e abundantes que me abençoa na causa animal. Eu sou um imã de pessoas prósperas e abundantes que me amam e me dão presentes. Eu também sou um imã de pessoas amorosas, pessoas de luz, pessoas com conhecimento. Então, a sua palavra tem poder. Por isso que eu estou falando. Estado teta. Antes de dormir, pense bem no que você está falando. Viva aquilo como se fosse hoje. Marcos 11, 29 está escrito. Ou é 29 ou 24? Eu sempre esqueço. Mas Marcos 11, 20, acho que é 29. Está escrito: peça ao meu Pai, agradecendo como já recebestes. Agradecendo aquilo que você recebeste é uma coisa que você vai começar a pensar no agora. Você não existe o amanhã. O amanhã não pertence a ti. Não existe amanhã. Quando chegar amanhã será hoje. E o ontem já acabou. Então só existe o agora. Agora eu estou aqui te ensinando a usar o poder da palavra. O que você anda vendo? O que você anda assistindo? O que você anda comentando? Saia da roda de fofoca. Não julgue o outro. Não fala mal do próximo, não fala mal daquela pessoa, porque aquela pessoa, ela tem um livre-arbítrio e ela está naquela evolução. Ela não está na mesma evolução que a sua. Ela tem que passar por aquilo ali. Aquela pessoa está sendo quem realmente ela é e está tudo bem. Eu me amo e está tudo bem. E aí, onde que eu fui? Eu fui sofrer muito bullying, tanto na minha parentela, como na escola, e no trabalho. Às vezes não significa, não se refere a você. Provavelmente aquelas pessoas que tentou te diminuir, te colocou um defeito, é porque lá dentro dela tem uma baixa estima. A autoestima dela está baixa. Não se refere a você. Ela está condenando em você o que tem dentro dela, o que realmente ainda tem nela. Por isso que nós julgamos, a gente tem que tomar cuidado. Cuidado. O que a gente julga no outro é o que está dentro de nós que precisa ser limpo, que está em oculto, que está escondido, o seu lado sombra. Então, por nós estamos aqui todos em evolução. Cuidado com o que você assiste. Se os seus olhos forem bons,
todo o seu corpo haverá luz. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. O que os seus olhos andam vendo? O que você anda assistindo? Que a partir do momento aquilo que você vê, por isso que Jesus falou, se teu olho direito pecar, arranque e o joga fora. Se tua mão direita pecar, arranque e joga fora. O que quer dizer pecado no dicionário? Falha, erro. Cometi uma falha, cometi um erro. Se meu olho, a partir do momento, tudo que a gente vê com esses olhos, a gente está entrando com uma imagem lá dentro e está armazenando no meu consciente e subconsciente. Então saiba, cuidado com o que você anda vendo. Jornal, depois você fica comentando aquilo o dia inteiro. Tem pessoas que não gostam de mim, por quê? Porque quando ela chega em mim, ela vai falar de política, eu não, eu já corto e saio. Porque Jesus mesmo, ele não viveu no meio da política. Ele deixou escrito: dê a César o que é de César e dê o de Deus o que é de Deus. Se você crê que aquela pessoa faz um trabalho dela, que ela tem aquele partido, porque na Bíblia mesmo está escrito para nós não temos partidos, facções. Se na Bíblia está escrito isso, é porque isso divide a humanidade. Isso causa guerras. E a humanidade, a maioria, estão divididas por conta de religião, política e futebol. Gente, se você acredita, você crê que aquela pessoa está fazendo aquilo por bem, que vai fazer bem para você, tudo bem, mas não faça o outro engolir. E não, porque eu não, na minha vida está acontecendo isso por causa do fulano, do ciclano e do beltrano. Outra coisa, você é responsável pela sua própria vida, pelo que você fala, pelo que você. Oração, o que é oração? Orar e ação. Tem muita gente que ora e não tem ação. Vai na igreja, escuta o pastor falar, quando sai da porta da igreja para fora, já está falando asneira, já não está crendo na palavra, não está crendo nas escrituras, não está seguindo aquilo que o pastor ensinou. Ele coloca a vida dele todinha em cima de um mestre, de um guia, de um mentor e de um pastor. Ele mesmo não se responsabiliza. A Bíblia está ali, basta estudar. Por isso que o Espírito Santo está aí. Às vezes eu leio, 10 pessoas lêem o mesmo texto, mas o Espírito Santo dá o discernimento para cada pessoa diferente daquela. Nunca é igual. Ou pode ser que seja o mesmo problema e a pessoa dá o mesmo discernimento, mas não são iguais. O Espírito Santo dá o discernimento para cada um conforme ele quer evoluir aquela pessoa. Não coloque a sua vida, a sua responsabilidade na mão do outro. Seja você responsável pelos seus atos e ações. Temos que ter ação, temos que fazer a nossa parte. Por isso que Jesus falou: medite a palavra dia e noite. Medite, gente, é meditar. Eu meditando que eu estou linda, eu estou bem, eu sou maravilhosa, Deus me ama. Tudo vem ter a mim com facilidade, amor, alegria e glória. Eu sou capaz, eu sou merecedora, eu consigo, eu sou inteligente. E vou limpando em mim todas as crenças limitantes que teve em mim. Como eu disse, até os 7 anos nós não temos as nossas verdades. Temos a verdade de pai, mãe e avós. Tudo aquilo que eles nos ensinou, pequenininho, reprogramou em nossa mente. E no sistema religioso e no sistema das escolas. Aonde você for, tiver um grupo, você está sendo reprogramado, está sendo programado. Cuidado, questiona, vai atrás, busque resposta, mas não pegue de primeira. Até o que eu estou falando aqui, estude, vai no Google, vai na internet, procure saber o que eu estou falando. Você é o que você sente, o que você fala, o que você vibra. O universo não julga o que você anda falando sobre você mesmo. Agora, eu vou falar aqui umas passagens que está escrito na Bíblia do que eu estou dizendo a vocês. Então, eu escrevi, tá? Por quê? Para mim poder mostrar para vocês e porque eu não gravo assim de mente, mas eu escrevi copiando da Bíblia. E pus, essa aqui eu mesmo copiei a mensagem antes.
A Bíblia tem várias passagens sobre palavras e pensamentos, destacando que eles direcionam a vida, que os pensamentos humanos devem ser guardados e elevados. Provérbios 4:23 adverte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:26: pensa bem no que vai fazer, e todos os seus planos dará certo. Salmos 1:39, Salmo 139:23. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Provérbios 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, o que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Romanos 12:2. Não imitem o comportamento deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Provérbios 18:21. A morte e a vida estão em poder da sua língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Provérbios 27:3. Assim como o homem acredita em sua mente, assim ele é. Tá vendo? O poder da mente, o poder que você tem. Você é co-criador. Você cria aquilo que você pensa, fala, vibra, sente e vibra. E lembre-se, nós estamos regidos pelo universo. O Criador nos colocou aqui. E o universo, Deus é o Criador do universo. Estamos sendo regidos por todas as vibrações. Vibrações dos planetas, vibrações da Terra, vibrações das plantas, vibrações dos animais. Conectamos. As nossas paredes têm memórias, porque são átomos, são energia. Vai estudar sobre isso também. Tudo que você fala dentro da sua casa, as paredes estão guardando essas memórias. Por isso que quem mora de aluguel, se teve uma família lá que era muito briguenta, causava muita contenda, era briga dia e noite, passavam necessidade financeira, reclamava do dinheiro, maldiçoava seus filhos, era um se amaldiçoando o outro, ficou aquela energia lá dentro. Aí quando uma família mais calma, mais tranquila, uma família amorosa entra lá dentro, não sabe o porquê, começa a ficar incomodado, vem pensamentos intrusos, começa a querer julgar o outro, começa a querer ver defeito no outro, começa a reclamar das coisas. Gente, eu não sou assim, porque eu tô desse jeito? Por que eu tô assim? Porque aquele ambiente está contaminado. Aquele ambiente deveria ser limpo através de orações. Quem não faz orações através de mantras? E mantra também é oração. Através de. Tem gente que gosta de defumar, tem gente que gosta de queimar coisas naturais. Eu, por exemplo, eu uso os elementos da natureza. Eu queimo um pó de café na minha casa, eu queimo pó de canela, eu queimo louro, eu queimo alecrim. Se vocês não sabem, por que que nas igrejas, muitas igrejas ainda usam o sal grosso? Porque já foi constatado pela ciência que o sal é cristalino e que ele neutraliza energias carregadas. Por isso que Jesus falou: seja o sal da terra. Que o sal, onde ele for, né? Se o sal for ruim, ele não serve para nada. Se a gente for um sal ruim, a gente não serve para nada. Um sal amargo. E tem aquele sal que ele vem e neutraliza e limpa. Então, o sal pode ser colocado dentro da sua casa, num cantinho, pode ser lavado da sua casa, você lavar. Então, gente, foi constatado, mas isso é da crença de cada um. Eu não creio, não acredito nessas coisas, então não faça. Mas saiba de uma coisa: Deus, o Criador, deixou todos os elementos para nós. Em Gênesis 1 até o 9 está escrito que ele deixou as plantas tanto para remédios, medicações, assim como também para a espiritualidade.
Por isso que tem várias igrejas ou vários casas de espiritualidade que ainda usa as plantas para banhos, para defumação, para ajudar as pessoas na cura. Então tá tudo bem, mas vamos respeitar, porque Deus deixou. E cada um está aqui em evolução, cada um tem um dom, e se todos fossem iguais, nós já estaríamos em outro planeta, em outro lugar. E aqui a gente está, como eu disse, para evoluir, aprender uns com os outros, mas para o lado do bem, do lado do amor, porque Deus age no amor. O que muda a sua história, a sua vida, o seu financeiro, o seu relacionamento com as pessoas é o amor. Tem pessoas ranzinzas, tem pessoas que passou coisas muito ruins e ela vê maldade em tudo. Ela julga sempre o outro conforme aquilo que ela passou e sentiu e que ela ainda precisa ser libertada. Então, a gente julga o outro conforme aquilo que tem em nós. E não significa que ele seja. Há comportamentos ou ações que você julga, mas tipo assim, é pro bem ou pro mal? Não, isso não me serve. Então eu vou sair fora, vou pegar meu caminho da roça, ó. E assim é. Então hoje eu quero deixar uma palavra, eu quero deixar aqui uma mensagem quando você tiver borocochô, você, ai, o que eu vou falar? O que eu falo? Gente, eu sempre falo palavras boas e bonitas para mim, porque minhas células estão me escutando. Imagina, o poder já foi constatado pela ciência. Quando você pega um copo com água, tem gente que não acredita, fala assim, o que uma água tem a ver? Nosso corpo é 80% água, 70% água. Água. Já foi comprovado que quando você fala com a água, xingando ela, falando coisas ruins, pelo microscópio aquela água fica pesada, densa, insalubra, ela não presta. E aquela água que você fala só amor, coisas boas, lindas, maravilhosas, fica cheia de cristais. Agora imagina você falando coisas ruins sobre você mesmo todos os dias. Imagina você falando coisas pesadas para você. Se o seu corpo é 70, 80% água, o que que você não está atraindo? O que que você não está fazendo com o seu próprio corpo? Eu me amo, está tudo bem. Tudo vem até a mim com facilidade, amor, alegria e glória. Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu quero vem para mim. Eu mereço e atrai tudo que eu quero. Sou grata ao universo por ser assim. Entendeu? Eu vou deixar aqui uma mensagem, se você quiser falar ela todos os dias, sempre, quando você tiver, como eu falei, Bruno Puxou, triste. Eu estou manifestando agora, através da minha mente, sentimentos e meus sonhos realizados. Eu estou manifestando agora, através da minha mente e sentimentos, meus sonhos realizados. Eu estou manifestando agora, através da minha mente e sentimentos, através dos meus sonhos realizados. Sucesso, saúde e dinheiro. Sucesso, saúde e dinheiro. Sucesso, saúde e dinheiro. É uma mensagem aqui que eu escrevi, que é da Ellen Hudson. Não importa o que você esteja buscando na vida, você sempre encontrará exatamente o que está procurando. Que livro é esse, Daína? Depois eu vou ler algo aqui para vocês que me ajudou muito, chama O Poder do Subconsciente, Joseph Murphy. Vou estar falando aos poucos, cada passaginha aqui, o que a gente muitas das vezes passa, tá bom? Tem cura da mente, tem tudo. Outra mensagem. Eu sou muito sortudo, universo. Sou muito abençoada. Obrigada, gratidão, universo, por ser tão sortuda. Minha sorte é genuína. Minha sorte assusta os outros. Tudo que eu preciso já está dentro de mim. Vida, me surpreenda. Esse Vida Me Surpreenda aprendi com a Beth Russo, que há muitos anos atrás conheci ela e aprendi o Ho'oponopono. Vou chegar lá sobre o Ho'oponopono, o que o Ho'oponopono fez na minha vida. O que é isso, Ho'oponopono? Isso é macumba, não. Ho'oponopono é uma oração que tem dentro da Bíblia, que Jesus nos ensinou. Já tem um pastor, já pregou junto com a pastora, dizendo que
É muito bom que nós façamos. Elas são 4 palavras que eu sempre falo para mim mesma. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Todos os dias eu faço para mim. Estou dentro do carro, Daiana abençoada. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata, eu te amo. Vai lá na Beth Russo, vai lá assistir o canal dela. Me ajudou muito. E depois eu vou contar para vocês o que é palavra. Ontem mesmo eu tava com suco aqui, porque eu falei que tava com vontade de comer graviola, tomar suco de graviola. Pensei, criei mágica, que eu falei que a gente cria, a gente copia, a gente sente, o universo não julga. Minha cachorrinha fugiu, a Laila. Eu fui entregar uma doação de roupinha para o motoqueiro levar para a moça. Ela fugiu quando meu esposo foi seguir ela, que cheguei na esquina para ir ver se estava tudo bem. Tinha uma graviola lá madurinha no chão, sem nenhuma rachadura. Cria, a partir de hoje, palavras positivas. Limpe o seu consciente e subconsciente de crenças limitantes. Coloque, reprograme a sua mente consciente e subconsciente com a Bíblia, com a palavra. Você é cristão? Com salmos. Você gosta de mantras? Com mantras. Faça palavras positivas. Afaste de pessoas negativas. Afaste de notícias ruins. Afaste de pessoas tóxicas. Pessoas que não vai te levar em lugar nenhum, que só fica te diminuindo. E procure estar com pessoas alegres, pessoas calmas, pessoas que vai te dar alguma sabedoria, algum conhecimento que vai te ajudar a evoluir. Estude mais. Se não tem paciência de ler, use o celular para ir ver podcast ou ver sobre o que eu estou dizendo, sobre a lei da atração, que nada mais, nada menos, só muda o nome, é a fé, que você atrai através das suas palavras, sentimentos, que você cria. Está escrito aqui, eu acabei de ler para vocês, que está escrito dentro da Bíblia o que eu estou dizendo. Então, gente, nós somos co-criadores. Nós que criamos o nosso dia, a nossa vida, o nosso futuro, a nossa vida financeira, a sua saúde ou a sua doença. Já está escrito aqui, você é o que você pensa. Então, você tem que mudar os seus pensamentos, mudar os seus sentimentos a partir de hoje. Deus abençoe. Para não ficar muito longo, é isso. Até aqui o Espírito Santo não me dá mais nada. O que vier agora é da carne. Então, espero que vocês gostem. Espero que vocês, se quiser rever o vídeo, reveja. Deixa sua curtida aí, compartilha com quem está precisando ouvir. Deixa um comentário aí no meu vídeo. Seja muito bem-vindo. E essa semana eu vou fazer outro vídeo. Vou trazer aqui outra pauta. Vou falar sobre o julgamento. O que o julgamento nos causa na nossa vida, em todas as áreas também. Tá bom? Que Deus abençoe. Uma ótima quarta-feira. E logo, logo estaremos todos juntos novamente.